Olá pessoal, bem-vindos ao podcast mais criativo da Angola. Não, mas pela minha conta aqui vou fazer uma edição especial. Podcast mais criativo do mundo. Estou aqui com a minha conta lá, conta Natália. Bem-vinda ao podcast mais criativo da Angola. Obrigado por teres aceito o convite. Eu não podia ter uma temporada de episódios sem ter aqui a minha cota Natália Yange. É blogger, gestora de projetos digitais, account, mas melhor do que eu, ela vai se apresentar, dona Natália. Quem é a Natália Yange? Bem, a Natália é filha da dona Elisa e do senhor Yange, não é? É mãe da Tuzolana, do que é Cidade Eje, isso é importante. É importante, os filhos. Mamãe está a falar de vocês. E sou irmã de muitos irmãos. A profissional Natália Yange atualmente é gestora de redes sociais na Authentic. Já trabalhei em outras agências e também já trabalhei em outras áreas. Tenho um blog, mulheres.ao, que faço criação de conteúdos. Não, vamos chegar já aí, desculpa cortar, mas ia começar pelo trajeto. Como é que começou a paixão pela escrita? Como é que surgiu? A paixão pela escrita surgiu da paixão pela leitura. Eu acho que é consequência de estar sempre a ler, não é? Eu leio muito, eu gosto de ler, As pessoas gostam de chilar e eu gosto de ler, sério. Foi influenciada? Alguém influenciou? Começou a ganhar gosto pela leitura sozinha? Não sei se é um pouco influência familiar, não é? A minha mãe era professora e ela tinha sempre livros em casa e ela comprava livros e nos falava de livrarias que tinham bons livros e desde muito nova que nós íamos procurar livros, estávamos sempre a ler e tudo mais. O meu pai também estava sempre com um livro ou outro, trazia livros, então na minha casa, lá nós costumamos a dizer que as casas antigamente tinham cristaleiras cheias de copos e cenas de vidros, né? Na minha casa tinha uma prateleira cheia de livros. De livros. Não tinha cristaleira com aqueles vidros então, todos. Vosso passatempo, vosso hobby em casa era leitura. E era mais um hobby. Ok. E depois como é que começou a criar conteúdo ou a escrever para as plataformas digitais ou propriamente o blog? Como é que surgiu? De tanto ler, nós estávamos sempre a conversar, a contar histórias, a falar sobre os livros, sobre coisas que víamos, ficávamos horas e horas, principalmente aos fins de semana, estávamos sempre juntos a conversar. E depois de um tempo eu pelo menos fui escrevendo, não é? Escrevia, não eram textos exatamente, escrevia coisas assim, ideias, pensamentos e tudo mais. E há uns 10 anos mais ou menos, não é? Que eu estava a passar por um período triste da minha vida e tinha que ficar um período muito longo em casa também, sem trabalhar, e não estava a estudar também na altura. Eu comecei a escrever cenas na minha página do Facebook, escrevia textos, mas escrevia porque tinha aquela necessidade de escrever o que eu estava sentindo no momento. Certo. E por incrível que pareça, as pessoas se identificavam com aquilo. Não entendo porquê, porque aquilo era trágico, era muito triste, são muito situações, deprimente. provavelmente o que estavas a expressar no momento são situações que as pessoas viveram ou estavam a viver naquele momento, então se identificam. E hoje em dia nas redes sociais é isso. Às vezes eu publiquei algo sobre mim, mas alguém se identificou. Então se calhar nessa fase, de forma não intencional, chegavas a alcançar pessoas que estavam a viver aquilo naquele momento. É possível. E acho que foi isso que aconteceu. Tá a ver? Tem sido isso, é recorrente. Tipo, escreveres algo que não tem nada a ver com uma pessoa específica e alguém se identifica com aquele texto, com aquela publicação. Hoje eu até pediria desculpa àquelas pessoas coitadas lerem aqui. Mas eu acho que elas gostavam, elas interagiam, respondiam. Porque se identificavam. Então, daí, depois de um tempo de escrever, né, o período triste também foi passando e fui escrevendo sobre outras coisas. Sobre coisas mais relacionadas a mulheres e tudo mais. E um dos meus irmãos perguntou por que eu não criava um blog. Eu nem tinha, assim, ideia. Quem é esse irmão? O Mauro. É sempre o Mauro Yange. E eu nem tinha, assim, grandes ideias do que era um blog. E lá tive que pesquisar o que era um blog, como é que funcionava e tudo mais. E comecei
Então decidi criar uma página separada do meu perfil pessoal. E como eu me sentia muito jovem para só ser dona de casa, o que eu era na altura, e também me sentia dona de casa, que de facto eu era uma dona de casa Certo. apenas naquele momento. Então, eu criei uma página que o nome era Dona de Casa Jovem. Ok. E falava de assuntos sobre mulheres, coisas de mulheres e não sei quantos. E as mulheres se identificavam, estás a ver? Também não tinha uma página assim que falasse sobre mulheres, estás a Ok, ver? certo. E acho que era por isso que as pessoas se identificavam, acho que achavam piada. E depois da página ter um número considerável de seguidores, é que eu criei O o blog. blog. Ok. E o blog era Jovem Mulher. E o blog, olha, aquilo era incrível. Eu escrevia textos aleatórios, eu nem tinha noção de escrita para blog, criação de conteúdos, eu só escrevia porque Só eu o que tinha te o vinha à blog cabeça, também. vamos. Nem tinha noção que aquilo era uma arte, que era uma ciência, ou que era um trabalho assim, sei lá. Eu criava os textos para o blog. E uma vez eu criei um texto, fiz uma entrevista a uma senhora que tinha uma página sobre cabelo natural, Certo. que eu já nem me lembro bem do nome, mas ela era icônica, assim, a vibe do cabelo natural estava a surgir e Os tal. cacheados. O Crespo, O o famoso é Crespo. É Ok. Crespo. Natural é Crespo. E as pessoas estavam a usar muito cabelo natural e aquilo virou um movimento. E as pessoas se identificavam. Então, eu fiz uma entrevista com ela e aquilo bateu mais de 20 mil visualizações num blog em um mês. Isso em que ano? Isso foi... Epa, eu não sou muito fixe com datas, tá vendo? Mas foi há uns 5 anos há uns atrás? 6 anos por aí. Ok. Eu Vamos a ainda falar não aí trabalhei. Há 6, 7 anos 2017. por aí. E as pessoas se epá, aquilo foi eu vi, epá, aqui tem alguma coisa. Comecei a pesquisar mais sobre criação de conteúdos, sobre textos para blog, e depois descobri a Rock Content, tá a ver? Então fui Fizeste o primeiro fazendo, curso lá? fiz lá muitos cursos, criação de conteúdo Vamos deixar o link aí da plataforma. pra- É uma plataforma de formações com certificações em várias línguas. Tem português, né? Então dá para fazer N cursos lá, de criação de conteúdo, blogger, gestão de páginas, redes sociais. E é muito importante para quem está a começar. Vamos deixar o link aí, eu vou lembrar disso e deixar na descrição. E tem cursos grátis, é importante São mencionar grátis. isso. Depois aí, vai fazer um básico, depois se calhar queres aperfeiçoar e fazer um pro, já tens que pagar. E hoje em dia é fácil comprar um cartão Visa descartável e conseguir pagar. Hoje em dia é de maneira, mas também está bem fácil. Os bancos agora estão a dar, é de favor, né? Mas aí, começaste a investigar mais a fundo como é que crias para investigar mais. ter os processos, como é que se trabalha um blog, como é que eu devo criar os conteúdos e seguir tipo os processos todos. Exato. E depois aconteceu uma coisa curiosa. Eu comecei a fazer a faculdade de contabilidade. Comecei a fazer o curso de contabilidade na faculdade de economia, né? Quando eu entrei para a faculdade, há muitos anos também. E depois casei-me quando eu estava no 3º ano e desisti da faculdade. Localização geográfica, casa, marido, filhos, vida deles, minha vida, nossa vida, epa. Misturei tudo e não consegui gerir. E depois fiquei, nesse período que eu estava em casa, eu comecei a pensar em voltar para a faculdade. Porque também estava muito à vontade na vida, né? Comecei a pensar em voltar para a faculdade. Tinha já 3 filhos e eram pequeninos. E eu já tinha decidido que eu ia ficar com eles até eles irem para a escola. Porque eu acho que essa fase inicial é super importante, tá sabendo? Decidi voltar para o curso de contabilidade. Na mesma altura que eu estava a fazer o blog e que o blog estava até aquelas visualizações. Já tiveste um post com alcance de 20 milhões?
20 mil, 20 calma, mil, 20 né? mil. Desculpa, o rei Helder está na minha cabeça, então às vezes estico os números. Então, olha, de vez em quando dou umas gargalhadas assim sonoras. Então, eu não estava mais a me ver na contabilidade, Ok. porque eu já estava a gostar muito da criação de Escrever, criar conteúdos e conteúdo, essa blog. cena de gerir a página das páginas, né, de Facebook e tal, e já não estava a me ver a fazer contabilidade. Eu acho que era começar uma coisa que eu amava a contabilidade e era boa. Começou a ficar, eu comecei a ver que aquilo era muita monotonia, estás a ver? Comecei a ver, eu vou passar a minha vida toda, o resto da minha vida sentada a ver balanço e patrimônio e razão, não vai dar. Desisti da faculdade outra vez, não é? Voltei a desistir da faculdade e no mesmo período encontrei o Instituto Superior de Ciências da Informação. Certo. Na minha cabeça, as ciências da informação era a coisa... Teve a coisa certa no momento certo? Exato. Eu fui fazer ciências da informação, parece loucura. Mas fui fazer ciências da informação e era o que eu estava à espera. Eu amei aquele curso. A fazer no momento. Eu amei aquele curso, amei a formação, os professores, tudo, era tudo que eu queria. Tua praia. E eu descobri no curso que os blogs, as redes sociais, não é? São sistemas de informação digital. Então, para mim, eu fiz todo o meu curso a pensar no processo de criação de conteúdos, a pensar no processo de gestão de redes sociais, a pensar já no processo de gestão de um blog. Tanto que o meu trabalho de fim do curso foi sobre websites, não é? O tema era websites como sistemas de informação digital. Certo. E aí eu tive que renovar o blog, apaguei completamente o blog que já existia, tive que criar um novo. E usaste como projeto? Usei como projeto para o curso. Né? Infelizmente, o blog estava hospedado numa empresa que depois desapareceu do mercado e levou o blog, tá a ver? Caiu tudo. Literalmente, todo o conteúdo que eu criei durante esses anos, o blog Todos já era os alcances, super, todos os acessos, tudo. Basou tudo. Isso em que ano? Isso isso já é mais recente. Mas isso foi há pouco tempo. Então, 2, 3 anos atrás. 3 anos, 2, 3 anos. Então, eu desisti do blog, né? Depois, e nessa altura também eu já estava a trabalhar. Logo que eu terminei o curso, a minha filha caçula foi para a escola, eu voltei ao mercado de trabalho, mas já numa agência. Aí era o meu paraíso, aí onde tudo começou. Qual foi a primeira agência? Onde começa a minha primeira agência foi a Anzai. Anzai, trabalhavas como quê? Trabalhava já como gestora de redes sociais. Eu já tinha a experiência de gerir as redes sociais do blog. Estava já me sentia Isaac Newton. Já tinha feito os cursos, vários cursos da Rock. Já sabias que nunca ia só de paraquedas. Tinha as propriedades. E depois também tinha vantagem, não é? De ter já feito o blog, de já ter tido blog, de ter já experiência com criação de conteúdos. Mas quando eu cheguei na agência, era aquela cena do Palanganzai, assustei, isso é trabalho, é oficial, tá a ver? Precisa aprovação, precisa aprovação, de acordo ao cliente, precisa seguir o briefing, já não era só para mim, já não eram só as minhas ideias, e aí já tinha que fazer relatórios, tá a ver? Tinha que fazer patrocínios, tinha aquele processo todo. Da agência. Mas, como eu disse, eu olho para isso como um sistema de informação, estás a ver? Que tem as entradas, o processo, a saída, a retroalimentação que gera nova entrada, estás a ver? Eu olho isso tudo dentro desse esquema, que é um ciclo normal de informação, não é? E para mim, eu faço a gestão nesse processo.
E então não fiquei tão perdida. Mas era aquilo, uma coisa era fazer para mim, outra coisa é fazer os processos da empresa, saber, olha, que no período X eu preciso fechar isso para o cliente. Uma coisa é fazer isso para ti, saber, olha, vou fazer no meu tempo. Outra coisa é para o cliente, cumprir metas, depois apresentar os resultados, fazer os relatórios. O cliente está satisfeito, se não tiver, mudar a estratégia, essa coisa toda. E aí ficaste quanto tempo? Fiquei perto de 1 ano. 1 ano. Saíste porque querias, foste corrompida? Fui corrompida. Você sabe como é que a cena funciona? As agências... Novos desafios. O discurso é sempre para bolsa. Vou sair porque fui feliz aqui, mas surgiu um novo desafio, uma coisa que eu sempre queria, então vou experimentar. Amei muito a equipa daqui. Esse já é o discurso de quem está a sair, foi corrompido. Não, mas eu tento na minha vida sempre ser sincera, estás a ver? Há casos mesmo que, você tem que omitir umas cenas, mas no geral eu tento ser sincera. A mais sincera possível. Em todas as situações. Não quer dizer que eu não minta. Assim, não posso dizer que eu minto. Eu faço uns deslizes, olha lá que eu sou mãe. Tenho omissões estratégicas, não são mentiras, são omissões estratégicas. Mas no geral eu tento não mentir. Às vezes é doloroso ser muito sincera também, né? Mas pronto. Estás insatisfeito com alguma coisa e sabes que o chefe não precisa ouvir aquilo. Vais omitir, falar umas palavras bonitas para enfeitar. Não falo palavras bonitas, não digo nada. Quando eu não digo nada é porque eu não quero ferir sensibilidades. Estás a ver? Ficar calada, para evitar. Ok, após esse 1 ano, ficaste lá 1 ano? Fiquei perto de 1 ano. Para mim, foi uma agência que me tratou muito bem, não é? Onde eu vi os processos de agência pela primeira vez, no formato agência. Que eu descobri que isso era mesmo um emprego, que era uma coisa viável, porque eu sou muito mais velha. Eu acho que eu sou a pessoa mais velha do digital aqui, não sei, se calhar. Estás a ver? Porque eu tenho que dizer, eu acho que isso é importante. Eu tenho 43 anos, estás a ver? E eu gosto de ser mais velha. Então não tenho problemas em dizer a minha idade. Eu acho, e para uma pessoa da minha idade, que tem vários irmãos, estás a ver? E os meus irmãos estão divididos em 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Os primeiros são muito sérios, são muito formais, são muito dentro dos padrões, estás a ver? O segundo? Os segundos são da liberdade dessa geração, da suposta geração da utopia, estás a ver? São geração mais livres da geração Z, nasceram já no tempo da internet digital, e tal. Já são digitais desde pequenotes e não sei quantos, estás a ver? E no grupo dos formais, eu sou a segunda filha da minha mãe, eu sou a segunda filha da minha mãe. Nós somos 10 irmãos, eu sou a segunda filha. A minha irmã antes de mim e o meu irmão depois de mim são extremamente sérios. Pessoas sérias mesmo, respeitadas. Você para soltar até uma piada, pensa 2 vezes. Não tem como, eu nunca tive juízo no meio deles. Olha, eu digo sempre, eu às vezes olho para a minha irmã mais velha e o meu irmão depois de mim pergunto, meu Deus, o que eles devem achar, tá sabendo? Assim, devem pensar, acho... houve aqui qualquer coisa, um eclipse, aí qualquer... Mas do meio é assim, nós... Mas pronto. Percebe-se, tem que ter alguém para equilibrar a equação, né? Tem que equilibrar, nem todos podem ser assim, mais espontâneos e tal. Tem que ter mas eu sou muito séria também. Tá eu, graças a Deus, convivo. Das poucas vezes, a interação tem sido boa. Aprendo muito aqui com a Natália. Mas depois dessa agência, qual foi a próxima? Depois dessa agência, eu fui para a agência que eu acho que tem tinha o melhor conceito de agência que eu já vi, que eu já ouvi falar, estás a ver? Eu fui para a DVN. DVN, já a DVN tinha um conceito de agência de outro nível. Vários anos depois, hoje eu ainda digo que a DVN tinha um conceito de agência que eu ainda não vi.
aquilo era muito de outro nível, de 2030, estás a ver? Sério. Como é que eram os processos lá? Como é que as coisas funcionavam? Como é que era a interação com as equipes lá? Aí tinha um conceito de gestão super aberta, não é? Mas a gestão nas agências também é super aberta, o clima é informal, mas sei lá, aquilo tinha uma estrutura, uma organização. Nós fazíamos todos os dias nem lembro como é que se chamava aquilo, mas era tipo 10 minutos De pausa? de atualização do brief, sei lá, como é que eu podia reunião. explicar? E aquelas reuniões de pé de 5, 10 minutos, onde cada um diz em que ponto é que está, se precisa de ajuda, de pontualizar. Ponto de situação. Tipo ponto de situação, mas nós chamávamos por um outro nome que eu também já não me lembro. Todos os dias, estás a ver? E às sextas-feiras tinha uma cena, às quintas-feiras, tinha uma cena tipo happy hour no fim do dia. DVN da Diandra. Yeah. Eu Digital Vest Networking. Eu conheço a fundadora do E projeto. tinha uma cena no fim do dia, às quintas-feiras, e depois ela convidava pessoas para irem lá falar com pessoas. fazer. Epa, aquilo era mesmo uma cena espetacular. Tinha um estás a ver? momento empresa, que era com a equipe interna, mas tipo nos momentos de happy hour chamavam pessoas de outros sítios para tipo, Para network, interagir, clientes Eu e fui tal. num desses. Só Né? não conheci a Natália lá, mas eu fui. Era mesmo nessa via. Eu Acho já que te era na conhecia inauguração. do startup, Não, mas do eu que acho que anda rápido. Mas na altura, tipo, não tivemos Yeah. contato, então lá. Mas eu sei que quando inauguraram o escritório aqui, no Patriota, Era eu aqui vim próximo. conhecer. Na altura, acho que eu estava com o Erickson, saí do estúdio e fui para lá. Na altura, eu comecei a falar com a Diandra. E aí, cheguei a passar e a conhecer o espaço. Nunca trabalhei lá, porque na altura já estava de pipocar, então não era fácil. Mas eu gostei, por acaso, sou uma pessoa muito fixe. Depois Mas lá ficaste quê? Quanto tempo? Epá, também fiquei menos de um ano. Mas porque se era o sítio de 2030 já E bem avançado. eu acho que eu ficaria lá. corrompida, fosse mais Não, corrompida. nessa altura não foi corrompido. Houve aí uma cena Aham. e aí, lamentavelmente tive que sair. Não foi nada da agência, não foi tipo um atrito assim, não. Foi uma situação que não teve como. Tiveste que sair. Tive que sair e fui para Young Network. Nós fizemos esse trabalho de casa, eu investiguei, tá bombar meu processo, sei. Eu sei qual é a depois da Young, mas vai, Young. A Young, teve aquela coisa fofa, aquela coisa... Na primeira começaste como gestora de projetos digitais. Sempre foi gestora de DVN projetos também. digitais. Ok. Young era gestora de redes sociais. E fiquei pouco tempo na Young porque depois veio a pandemia. Ok. Aquela Teletrabalho situação. e houve corte de pessoal ou tipo... Ficamos em teletrabalho, depois houve corte. Eu tinha sido, acho que uma das últimas a entrar. Epá. ok. É justo Entre que... cortar o que já estão com o contrato de coisa, Foi uma cena que não tinha como, né? percebe. Os fortes se mantiveram ali com a estrutura, mas quem podia tipo fazer cortes para não ter, porque pegou todo mundo de surpresa. Foi uma cena, As pessoas abriram mão de Mudou profissionais com dor no coração, mas tinha que ser. Mudou Então a ficaste em nossa casa antes de ir para visão o do próximo mundo. ou foste logo? Fiquei em casa, acho que já estava a trabalhar em teletrabalho, né? Acho que fiquei um mês, em casa ou 2. No meio mesmo da pandemia, eu fui para outra. Ok. A outra. Exatamente, que é tendencioso. E você depois corta essas cenas do calão, tá sabendo? Eu já tenho 43 anos, não posso falar assim tanto calão. Eu estou a tentar controlar, mas também não falo. A Natália há muito tempo. Eu sei que ela, ao falar com os jovens, ela mede tipo, ok, aqui a conversa vai ser assim e assim. Nós somos bons informais, não somos formais de tipo, não, que não desconta. E nem tem cortes, isso aqui vai pro ar assim. Vão descobrir todos os meus segredos. Qual foi o próximo? O próximo foi a escola, não é? Digital que é digital, que se preze, tem que ter passado por essa escola. Eu fui para a Azuela. O Lazuela tá ver aquele tipo de pessoa que
você diz, eu não gosto dessa pessoa. Te fez o quê? Nada. Nada. Mas depois de você conhecer, você ama a pessoa, estás a ver? Ok. E a Zuela é assim. E a Zuela é aquela pessoa que você ama e você guarda no coração, estás a ver? Porque te trata bem. Sai lá uma pessoa bem Sais, a te nível faz profissional, um profissional a bem nível melhor, profissional. capaz. E quem passa por uma Zuela pode enfrentar qualquer estrutura. Depois da Zuela você está preparada para enfrentar o mundo. Todos. Não, estás preparada para Quando tudo. saí da Zuela, infelizmente não foi na época que a Natália entrou. Eu já partilhei aqui nos outros episódios. Mas eu saí mesmo um profissional completo. Passei pela mão do Mauro. Mauro foi meu chefe na altura. Mas ele já não é meu chefe. Vai ser sempre o meu cota dos conselhos. Eu converso muito com o Mauro até agora. Temos a ligação. Mas na altura, quando trabalhei com ele, era no departamento digital, porque eu comecei como um designer júnior para o digital. E foi uma experiência muito boa. Eu, quando peguei o departamento, era o único criativo daquele departamento. Tínhamos já mais de 10 marcas. Eu que fazia todas as artes. Mas ali aprendi, além do visual, que era a cena, que era o meu desafio, as minhas obrigações, eu aprendi a trabalhar tipo estratégias digitais, ver como é que se constrói um post plan, como é que faz agendamento, publicações. E hoje em dia sou uma pessoa que cria as minhas páginas, os meus conteúdos sozinho, graças aos ensinamentos que eu tive lá. Porque a interação que vais tendo com o pessoal de lá, no dia a dia, os desafios que te passam, e por ser uma agência 360 graus, não tem como você não aprender as várias áreas, ter várias valências, adicionar vários skills no teu repertório, tá vendo? Então, é mesmo uma escola. Se tiverem a oportunidade de entrar para uma Zuela, nem que for por um salário a menos do que estás a ganhar, mas vai ser importante para ti. Porque é fixe. Graças a Deus a estrutura lá ainda continua o que era, as pessoas ainda entram e saem lá, um profissional cada vez melhor. Não conheço ninguém que entrou na Zuela, depois não conseguiu uma proposta de trabalho bem melhor. É só verem no teu CV, trabalhou na Zuela, esquece. Então, Zuela, entraste? Entrei para a Zuela em plena pandemia. Teletrabalho ou estavas a frequentar o escritório? Não, escritório. Ok. Estávamos com horários limitados, seguindo os horários que estavam né? Mas estávamos a trabalhar do escritório. Quando eu entrei, já estavam a trabalhar no escritório. Já estavam a atenuar e falar, podem voltar num número reduzido, 50% dos funcionários. 50% e tal, mas a área de produtiva não tem 100%, como. não tem como. Mais distanciamento, a respeitar todos os critérios. E fui para a Zuela. Na altura, o responsável da área digital era o Claudino, não é? Claudino Fonseca. Me fugi muito. 2 meses depois, acho que menos de 2 meses depois, o Claudino me diz, Natália, eu vou sair. Opa, como assim? Vai ter que ser. E eu propus que tu ficasses a responsável da área. Eu vi, isso é uma cena em grande, né? Mas, graças a Deus, tinha o Pedro. Né? Tem o Pedro na Zuela. Eu digo a muitas pessoas, eu digo sempre que o melhor ativo da Zuela é o Pedro, senhor Pedro Moura. Obrigada por tudo. Acho que nunca lhe disse isso. E aí eu fiquei a responsável do departamento digital da Zuela há quase 2 anos. Aí mesmo, 2 anos, bebeste bem a casa, absorveste todos os processos. Não, quase 2 anos. Eu saí em abril e ia fazer 2 anos em junho, por aí. Eu acho que eu também fiz 2 anos, ou 1 ano e 8 ou 7 meses, mas fiquei um bom tempo lá. Tinha que ficar mesmo lá um bom tempo antes de que os próximos passos. Mas aí como é que foi a interação com a equipa? Pegares um departamento como o departamento digital da Zuela é grande. O departamento digital, os processos, as marcas, aquilo é muito intenso. Eu era a colega do Oscar, Oscar, grande Oscar, diretor criativo agora na Zuela. Mas eu tenho uma relação boa. Acho que essa cena de ser mais velha, estás a ver? Você também vai ver, não. Quando tá a falar comigo, tenho que baixar a guarda aqui, porque é mais velha, então.
Mas nunca foi na intenção de impor, né? Sempre lá, e você também vai me molhar. Não, essa cota mesmo, vou complicar a cota, não pode. Foi bem Não. meiga. Eles têm que vir comentar nesse vídeo e dizer Não, o que Oscar eles vem, acham. Oscar vem. Como era Eles têm o que vir diretor, agora comentar. ele vem. Olha, uma coisa que eles diziam sempre, eu sou boa pessoa. Epá, essa já é aquela expressão que nós usávamos Yeah. muito lá, né? Uhum. Vai te entrar de baixo, cuidado. E eu ia lá, epá, então, comi a família, e aí, aquela dama, e não sei quantos e tal. E eu já estava a puxar a Puxar a cadeira conversa e a e sentar sentar pra ao ter lado alguma do coisa. criativo. E ficar lá Até ele a fazer a exigir, alteração. até ele fazer, não tinha como. Eram muitas contas, eram muitas marcas. O fluxo era muito intenso, estás a ver? Então tinha aquela necessidade de estar muito em cima também. E depois eu fazia uma parceria boa com o Oscar, que era o responsável da área criativa, Geria né? todos os criativos. E a que geria Gera os, até agora, os né, como criativos. diretor. Uhum. E também Isso é importante. epá, nós criar aqui um tínhamos elo de grandes ligação. atritos, mas éramos amigos. Ele era aí, o meu. Dois Era aí, cotas, não Oscar tinha também como. já é cota. Tinha essa vai ser, ser o nosso trunfo. Nós Yeah. éramos dois cotas, estás a ver? E o meu pessoal do digital, muito querido, pessoas muito, muito queridas. Para mim, o pessoal da Zuela é excelente, sempre foi excelente. São pessoas que eu carrego mesmo comigo, não tem como. Né? Pessoas que se tornaram minhas amigas. Yeah. E foi espetacular. Tinha as accounts também, estás a ver? A relação da área criativa, da área que produz redes sociais ou artes, não é? Com as accounts é vão meio... vender. Yeah, é meio... Não é? É meio tensa. Muito. Tá querendo Mas, sempre para yeah, ontem. elas querem sempre para ontem, quando nós temos 10 coisas para fazer para hoje e para amanhã. Esquecem que são várias marcas Yeah. e acham que aqui estão a cuidar no momento é para já, sem saber que tem outras. Mas também é aquela, elas representam o cliente dentro da agência, estás a ver? Eu respeito muito o papel da account, porque Não é fácil. eu não sei se eu seria account, estás a ver? Porque eu acho, nós que produzimos dentro da agência e depois o pessoal que cria entra numa onda assim de criação meio distante das outras pessoas, estás a ver? Dá a impressão que estão num mundo separado. O pessoal todo do digital se percebe, da criativa se percebe. Esses dois pessoas se percebem, mas esses dois pessoas quase que hostilizam, têm uma relação tensa Amor com e ódio. com as accounts. Só que são as accounts que vendem o trabalho que esse pessoal produz, estás a ver? São as accounts que recebem do cliente o trabalho que esse pessoal tem que desenvolver. Por mais criativo que tu sejas, tu só vais ter um briefing se a account te trouxer o briefing, estás a ver? Se a account te trouxer esse serviço. Então, eu acho que devia ser uma cena mais aberta. Mas, epá, não tem como. Porque o que acontece? Há aquelas situações em que a account e existe muito essa cena de só para preencher aquela vaga. Às vezes uma pessoa que estava a fazer uma coisa que não tem nada a ver com a account, gerir coisas que não tem nada a ver com gestão de cliente e mete uma... Acontece muito para nós criativos, o atrito começa já aí, quando é uma pessoa que não percebe. Se for uma pessoa que me traz um briefing rico de toda a informação absorvida do cliente, que tipo definiu tudo, o problema do cliente é esse, nós temos que ver solução através desse caminho e daquele. Quando a pessoa traz a ferramenta que ele foi buscar, tipo, absorver do cliente todas as perguntas essenciais e chega para o criativo, olha, o briefing que eu tive com o cliente é esse, o debriefing que vamos fazer é esse, do pouco que eu absorvi do cliente é isso, é isso. Agora, começa já a ter atrito quando a account não consegue me explicar qual é o problema do cliente. Essa tá a vir complicar a minha vida, porque eu não sei como é que eu vou dar resposta a uma coisa que você não conseguiu absorver. Qual é o problema do cliente para já? Ok, analisaste esse. Quais são as soluções viáveis que achas que a nível criativo, visual, podemos estar a dar resposta? Porque a account também tem que saber perceber o cliente. Então, começam a surgir atritos. Quando quero uma peça assim como, mas isso vai fazer o quê? Qual é o benefício? Porque para nós, designer e o visual, é resolver o problema do cliente.
Podia ser para fazer um flyer, podia ser para fazer uma campanha, para fazer um spot, qualquer coisa, mas tens que saber perceber o problema do cliente. Ter já noções de como é caminho. E accounts que deixam a desejar, infelizmente. Sim, mas... Então, não, calma, Charama. Depois Mas tem também outro vou te problema, dizer... tem outro problema. E vender a minha ideia. Saber vender. Nem todas as accounts têm esse dom para vender. Sim. Tipo, incubir mesmo isso na cabeça do cliente. Olha, analisamos com a equipa, né? Várias formas de solucionar isso. Que seja uma campanha de vender produto, uma campanha de informação, alguma coisa assim. E vender uma ideia, tipo... Eu criativo, eu me sinto bem, tipo, tá aqui no lado, a minha conta tá a vender e eu sou assim, ok, ela percebeu, ela sabe do que tá falando com propriedade. Há umas que não, o meu design fez isso e tal, não vendem bem, então aí já começa a guerra. Nossa guerra mesmo é só essa, sim, a trazer guerra... o brief bem rico e bem constituído e vender bem a minha ideia. Hoje em dia eu numa outra posição, que já não é só de executor, eu agora sou diretor, consigo ir nas reuniões e falar... É diferente, mas também precisamos de accounts que saibam mesmo e vender a nossa ideia quando nós não podemos nos representar. Exato, da mesma forma que precisamos de bons accounts, precisamos de bons designers e que tenham juízo, please, designers, meu Deus do céu! Esse é um outro problema. Não. Primeiro, o problema, não é? É que eu vi nas agências em que eu passei, menos na Yang. A Yang, os designers da Yang têm muito juízo. Okay. Nas outras não tiveram, não tem. E designers, desculpem-me, mas vocês têm umas manias, fogo. Depende. Posso falar fogo? Pode. Meu filho ia dizer, mamãe, olha a língua, mas pronto. Os designers precisam ter juízo. Vocês precisam se lembrar que ali no briefing tem uma coisa chamada deadline. Para entregar tempo. Eu nunca tive problema com tempo. Depende, nem todo design. Espera, eu entendo que por isso é que eu disse que as pessoas que criam ficam numa espécie de mundo separado. O processo dele criativo pode ser longo, vai flutuar em ideias, vai pesquisar e tudo mais. Isso até para os mais experientes? Até para os mais experientes. Se não tiver uma organização de deadlines, é uma coisa, vai ser sempre uma coisa complicada. Principalmente com os accounts que têm prazos para cumprir também, estás a ver? E da mesma maneira que a account representa o cliente na empresa, a account representa a empresa para o cliente. Se ela não está a cumprir os prazos, se ela não está a entregar o que o cliente pede, ela não está a fazer bem o papel dela, duas vezes, nem para o cliente nem para a empresa. Também percebo, não é, que às vezes os briefings são os briefings que recebemos. Pobres. Cliente quer um cartaz assim. Está aqui o briefing. Agora, o cliente é o cliente, não tem nada a ver com essa coisa. Mas aí é que entra o bom senso, a tua arte. Tipo, você estudou para ser tipo account, para gerir cliente. Você tem que usar ferramentas que vão absorver mais informação. Mas queres um cartaz para quê? Eu acho que você devia trazer aqui uns accounts ou mais accounts. Não vai ter debates aqui. Pra coisa, Mas tipo, nesse processo de quase 2 anos na Zuela, trabalhaste marcas muito Trabalhei muitas Quais marcas. são as marcas que mais, tipo... Trabalhei... Passei dos primores às outras, mas não, acho que cada marca é uma marca, não é? Cada marca é um desafio diferente. Quando eu pego um KPFC, quando eu pego um BAI, o processo todo é coisa. Ou projetos de marcas que tipo trabalhaste e foram interessantes, muito bons, que referencias agora. Trabalhei BAI. Primeiro eu tenho que dizer que o BAI é a melhor marca do digital em Angola. Ok. Estás a ver? O BAI é excelente. O pessoal... E o BAI é excelente não só pela Zuela que trabalha BAI e as outras agências que também trabalham BAI se calhar, porque eu acho que não é só a Zuela, não é? Não é. Trabalha com mais agências. Não é só por causa do trabalho que as agências entregam. O BAI é excelente no digital, principalmente porque quem decide pelo BAI para o digital percebe que isso é importante, estás a ver? Percebe como é que funciona. Isso é a mais-valia deles. E bater isso vai ser complicado. Quando tens alguém que percebe, não está fazendo quando sabe, não, o meu posicionamento no digital é importante, eu valorizo isso e as coisas têm que andar por esse caminho.
as coisas fluem. Agora, se fosse alguém, mais um post, lança. Mas publica só mais esse, não sabe por que está a publicar aquilo. O pessoal do Dubai sabem o que estão a fazer no digital. Tive aqui a Cândida que mencionou as 5 marcas nacionais, e agora também vou fazer essa pergunta para a Natália. 5 marcas nacionais que estão no mercado a fazer o seu trabalho e a fazer bem, a nível do seu público, a comunicar como devem. Se calhar tens aí um top 5, não precisam ser necessariamente as marcas que trabalhaste, mas é que acompanhem no digital. Nós estamos numa comunidade que acompanhamos os zeros, e aí dos zeros das artes, copies, publicações, página que publicaste, uma coisa que não tem nada a ver com a página, isso acompanhamos sempre. Mas quais são as 5 marcas que acham? As 5 marcas, o Dubai é a minha top 1. Não pela tem segunda como. vez o Dubai... Número 1. O Dubai o digital do Dubai é incrível mesmo. Ninguém faz digital como o Dubai faz hoje. Estás a ver? Eles investem mesmo pesado no digital, recebem o que pedem muitas coisas e recebem muitas coisas, fazem muitas coisas, fazem campanhas excelentes, têm ideias excelentes para o digital deles, e eles são mesmo o cliente. E as agências estão a fazer um time incrível, e é um trabalho mesmo que devia ser objeto de estudo. Acho que se alguém quer estudar digital, perceber digital, tem que ter o Dubai, não só para a banca, para no geral, se alguém quer plataformas, em todas as redes, o Dubai está em todas as redes sociais. O Dubai interage com os seguidores em todas as redes sociais. A maior parte das marcas, quando as questões são negativas, ou quando estão a atravessar um período negativo, há marcas que até bloqueiam os comentários, estás a ver? O Dubai dá cara, o Dubai responde, o Dubai soluciona. Por mais que tenha aqueles fluxos mesmo que não tem como, não é? Eles estão lá. Preparados eles estão lá resolver o problema para responder. Eles sabem que o mais importante é responder à necessidade de informação do público final deles, estás a ver? Pelo menos informação o público vai ter, estás a ver? E eles estão a fazer isso. É a minha marca número 1. A minha marca número 2, a minha marca número 2 é do coração, estás a ver? Eu acho que é uma marca que se esforça muito, que faz bem o que está a fazer, estás a ver? Podiam fazer mais, mas tem uma equipa que também é empenhada, que é uma marca que também trabalhamos na Zela, que é a da casa. Estás a ver? Acompanho. Depois do supermercado Max, tem a da casa, que é uma loja de mobiliários, não só acessórios. A da casa tem uma estabilidade na comunicação, tem consistência. A pessoa que... Eu não sei se ainda está, não é? Mas a pessoa que estava a responder pela da casa para a agência, era uma pessoa que também sabia o que queria, sabia o que estava a fazer, e eu gostei muito de ter trabalhado essa marca. E eles têm mesmo uma estabilidade boa. Tem um bom nível de engajamento, tem um bom nível de interações, estás a ver? E aí tem uma periodicidade mesmo de publicações. Fazem campanhas quase todos os meses e é excelente mesmo. É uma página de preço no off ou tem os preços lá? Não estou a te dizer que é uma página top. Não tem preço, produto, não. Preço tanto off, mais que eles é uma das únicas, não, é uma das poucas marcas que comunica preço sem problemas. E a da casa comunica preço. Graças a Deus foi uma das marcas que eu trabalhei. Se hoje está onde está, também trabalhei bem. Ela trabalhei em 2 marcas. Qual é a terceira? A terceira é uma que eu estou a trabalhar agora, que eu amo. Para essa marca nós não fazemos gestão de redes sociais, fazemos gestão de embaixadores e influencers e criação de conteúdos, estás a ver? Que é a Fidelidade. A seguradora. Tem que controlar essa marca. Essa marca está a apostar sério no digital. Eu acompanho, tem como influencer o Gilmário, a Pérola e o... acompanho. Eles estão a apostar muito sério no digital. Tem aquela formalidade, também são uma marca de seguros, não tem como, não é? Mas estão abertos
estás a ver? Para o Ideias digital. novas Yeah. e a implementar sempre, de acordo ao seu público, o seu Yeah. nicho e a política da empresa. O nicho é que é complicado É bué às vezes, conservador, é vou muito apostar num conservador. seguro, Seguro é mas- conservador, mas eles estão, olha, no... Posso falar do Festipub? Pode falar tudo Yeah, aqui, no não tem esse Festipub, problema. no Festipub, 2 pessoas da Fidelidade fizeram uma apresentação do balanço deles com a implementação de projetos digitais, estás a ver? E eles têm números excelentes. Nunca vi uma marca a fazer uma espécie de estudo de caso. Estás a ver? A Fidelidade fez estudo de caso da implementação de uns serviços deles no digital. Estás a ver? E para mim, uma marca que faz isso, epa, eu gosto de, como eu te disse no início, eu penso nisso como sistemas de informações, estás a ver? E um sistema de informação tem que ter tem que seguir esse processo, tem que seguir o ciclo de vida da informação, tem que seguir esse processo, não é? De entrada, processo, Emitir, saída, receber, retroalimentação, não vais entrar. E a Fidelidade está a fazer isso. A Fidelidade está a apostar no digital de uma forma que nós ainda não estamos a ver as marcas a fazerem. Ok. Yeah. A E quarta. Essa é a terceira. Essa é a terceira. A quarta, deixa eu ver, a quarta marca. Fica aí, já não tem. Não, Tá a deve pensar ter. muito. Não está aqui a analisar qual São deve muitas ser. boas. Yeah, tem muitas boas marcas Sim, por acaso aqui. aqui o mercado comunica Yeah. muito A bem. quarta marca é o Standard Bank. Ok, Yeah. ok, banca. O Standard Bank está vivo. Ai, cuidado. O Standard Bank está a Não, eu fazer. acompanho, por acaso, Yeah. eu agora participo muito em feiras, que nem Filda, FIB, Expo Indústria, e acompanho só a ativação, o processo deles de ativação para digitar Filda do ano passado foi brutal. Eles tiveram uma projeção lá Yeah. muito boa a nível das plataformas digital e ativação lá no momento, abriram um boa de contas, deram um boa de visas. Criaram mesmo uma interação com o público lá e o stand deles estava bem preenchido a nível de aderência e tal. E acho que ganharam um leão de ouro, se não estou em erro. E aí eles estão Eles a estão a comunicar muito bem no Estão digital, a estás a ver? contratar bem. Estão a Só contratar não entraram em bem, contato comigo, mas estão a contratar. estão a contratar tem um bem, se departamento calhar, interno e e tal. estão. Eu acho que estão com uma agência, sei lá. Sim, mas tem E um departamento interno que também deve perceber cuida e bem, tal, e se tá, calhar, tipo, não aí sei, atrás não, dos não, bons não pra tenho cuidar. como falar sobre o departamento dentro, mas eles estão a trabalhar bem, não é? Estão pelo menos a comunicar bem no digital. A quinta marca, eu não sei se eu colocaria na quinta ou Posição? se eu colocaria na segunda, se calhar. Estás a ver? Se calhar devia ter colocado na segunda. É a marca KFC, estás a ver? KFC. Epa, KPFC é uma Esse marca. nunca na vida dos angolanos. Eles comunicam Yeah. Angola mesmo. Me perseguiu Yeah. durante muitos anos, desde a Zuela, Blend. E até agora o trabalho tem sido muito bom, de excelência. Tá a comunicar. Essa até dispensa a apresentação. E a KPFC Só dispensa. interage, sabe o Yeah. que falar para o público angolano, sabe como comunicar para angolano de angolano. Uma marca. E aí eu acho que Yeah. o gestor em si, da parte do cliente lá, sabe o que quer e dá espaço para boa de coisa. Tá agora com a Autêntica, né? Nós Dá pra estamos fazer a um bom trabalho. trabalhar Quem com a fez a KPFC. publicação do Sequinha? Não vamos falar sobre isso aqui, por uma questão Aquilo de. viralizou e foi Não, muito aquilo bom. viralizou e foi uma coisa muito top, teve ótimos resultados, mas não vamos falar sobre o Zequinha, por favor, depois eu explico. Mas Alô, eu vou prefiro- ligar no Zequinha, Yeah. Zequinha vai me explicar. Yeah. Mas, yeah, não, agora- não é porque não tenha tido bons resultados, é só porque não acho que seja. Falar do Depois coisa, do tranquilo. feedback que nós recebemos, estás a ver? Teve aí uma cena familiar
Prefiro não falar Já sobre sei, isso, ok. mas Eu foi, tive aí foi, foi muito top, foi a nível excelente. de coisa, Yeah. engajamento, interação. Nós tivemos que tirar a publicação do ar no dia seguinte, Uhum. porque havia informações, pronto. Yeah, eu percebo, eu sei, porque em parte eu ouvi Yeah. umas coisas ali, mas pronto. Mas São coisas da foi comunidade, coisas uma internas, mas cena, foi e aí o uma... Zequinha é uma trend agora, estás a Yeah. ver? Todo mundo hoje em dia Yeah. tem uma hashtag daí do coisa. Alô Zequinha, pronto. Atualmente estás a trabalhar como gestora digital. Da Estou Authentic. a trabalhar É. como gestora, responsável da área digital da Authentic. Uhum. E Uma equipa de quantas pessoas? a equipa digital lá é pequena, a Authentic também tem várias áreas, na verdade, né? Uhum. Tem a gestão de influenciadores digitais, tem a gestão de eventos, a assessoria de imprensa e relações públicas, e tem o digital. Ok. Yeah. Então, E depois sabes como é que são os processos nas agências, acaba por ser um pouco, né? rotativo, Não é começas que uma seja coisa- rotativo, acaba por ser um pouco daqui, um pouco dali para fechar o projeto. Começas Estás com a ver? uma coisa, depois avanças. Precisas do gestor de eventos, ou para o gestor de eventos, se calhar precisa do digital para incluir alguma coisa na proposta ou na estratégia. Faço criação de estratégia, que é uma coisa que eu amo agora. Inclusive, fiz uma formação em marketing de estratégia para redes sociais. Está a ser implementado e está correndo. É uma coisa que eu fiz e na Coder Brasil. E eu amei, uma formação muito top. Fizeste em simultâneo com o da Giramundo. Giramundo fizeste o quê? Design de tinta? Já Giramundo, eu acho que já fiz tudo. Sei lá. Tá Não, agora nessa fiz uns fase. 5, 6. Por acaso, Olha, por Daniel, acaso, grande pessoa, eu não, acabo não é para fazer publicidade. Não vou falar da Giramundo na questão de fazer publicidades. recomendar. Mas é na perspectiva de recomendar, estás a Sim, ver? eu também já Eu recomendei recomendo para o pessoal todo Eu do fiz o digital, de primeiro qualquer área do criatividade, digital. Storytel, agora estou a fazer gestão de projetos criativos, acabo no próximo sábado. Então, eu defini para esse ano uns 4 cursos só na Giramundo. Por acaso eu também defini um período que fiz, acho que uns 5, né? 5 ou 6 cursos na Giramundo. A Giramundo tem um formato de ensino que é de consciencialização, estás a ver? Porque às vezes a maior parte dos profissionais do digital aqui não fizeram uma formação específica para trabalhar no digital. São arquitetos, são programadores, são advogados, são informáticos, estás a ver? E de repente se viram no digital. Uma das cenas que o Daniel fala muito lá é aprenderes, saberes o que sabes que não sabias que sabes. E eu Isso começo é a bem saber profundo. que eu sei bué de coisas que eu não sabia que sabia. Mas também que não sabes bué de coisa, que não sabes que não sabes, estás a ver? O Daniel a cabeça. E eu acho que aquilo, para uma questão de nos situarmos mesmo conosco, porque quem trabalha com digital absorve muita informação. Estamos sempre a pesquisar novos formatos, novos conteúdos, novas formas de criar, estás a ver? E acabamos por absorver, às vezes nem catalogamos a informação que temos. Certo. Estás a ver? E acabamos por saber tanta coisa que nem sabemos que sabemos. Acabamos por não saber tanta coisa que nem sabemos que nem sabemos. E depois acabamos por nos achar uns Isaac Newtons, gênios da lâmpada, quando afinal, se calhar, né? Somos mesmo só nós. E por isso é que eu recomendo os cursos da Giramundo, estás a ver? Para as pessoas. Pesquisam no Insta e tal, vão encontrar. Para as pessoas. Ele agora disse que vai aumentar o volume de cursos e tal, online e presenciais. Por acaso inscrevi-me para um online. Os teus projetos, então, o blog, como é que está o blog agora? O blog é a minha nova... o blog... lembra que eu falei que estou sempre a ler, sempre... Quando eu não estou a ler ou a escrever, eu me sinto muito à vontade da vida. Tem que ter alguma coisa para fazer, sei lá, uma formação. Eu nem sei quantas formações é que eu já fiz. Estás a ver? Da mesma forma que não sei quantos livros é que eu já li. Estás a ver?
Eu gosto de estar ocupada, de aprender Continua cenas. com o mesmo nome, Jovem Mulher. Não, agora é só mulheres.ao. Tá tão giro. Mulheres. Vai Tens ser que o ver, coisa do yeah. talk, tipo, para capa, vai ser o nome do Yeah. blog. A nossa conversa aqui. Mulheres.ao. No dia 8, né, de março, eu lancei uma prévia do blog, mas só fechei, na verdade, completamente no fim de semana. O blog, até o mês passado, se chamava okrecomece.com. Saí com os meus irmãos, por isso... Olha, a minha relação com os meus irmãos é muito de brainstorming, estás a ver? Cada vez que nós nos encontramos, é um brainstorming sobre muitos temas. Yeah. Eu vi o podcast que fizeste com a Cândida e ela disse uma coisa engraçada, que ela se sente validada quando a irmã dela valida as dá uma cenas dica, dela, fala, estás a ver? ok. Yeah. Quando a prova de primeira, então... Yeah. Eu gosto de criar coisas, eu gosto da ideia de ter a ideia e de conceber num projeto, né? E depois ver materializado. Eu tenho um projeto que eu fiz agora para a Authentic, que por acaso já está aprovado, só falta a materialização, tá vendo? E eu estou muito na expectativa, porque eu gosto dessa ideia de ver uma ideia funcional, tá vendo? E com os meus irmãos, eu sinto que a coisa está ok quando eles olham, né? Dão outros palpites. Não, que depois influenciam. quando eles olham e palpitam, ou pro sim ou pro mais ou menos, mas nunca dizem que não, eu também tenho boas ideias. Eles nunca me disseram que não faz. Eu faço, mas eu gosto quando eles Dão algum porque eles dão inputs fixos, estás a ver? E depois eles têm uma mentalidade muito diferente da minha. Nós temos vários anos de diferença também, com os meus irmãos que trabalham no digital, né? E eles têm uma forma de ver as coisas muito mais jovial. Então gosto de... Não que as tuas ideias sejam bem antiquadas, mas é sempre um outro olhar. Eu gosto de achar que sou uma pessoa com ideias fixas. É claro que não, porque eu tenho mesmo 43 anos. Mas tenho ideias fixas. O teu talk, tipo, fechando, nós não mandamos chill aqui, não mandamos tipo chill e tal. Mas tipo, ias começar a fechar, tipo, a mandar, se calhar, palavras de agradecimento para pessoas que têm trabalhado no digital, que tu vês como referências, que estão a fazer um trabalho bom, isso já para o lado profissional, porque as pessoas têm que saber quem são essas pessoas. Eu tenho as minhas referências, mas queria que mencionasse as tuas. Desde essa tua trajetória toda, desde o começo até aqui, os que trabalham contigo diretamente, os que não, os que acompanham os trabalhos, podem ser referências nacionais ou brasileiras, porque agora estás a fazer muitos cursos com os brasileiros. Giramundo e aquela outra instituição que eu agora esqueci. Mas podia estar tipo aqui a mandar palavras de agradecimento para pessoas que tipo estão a trabalhar o digital e estão a trabalhar bem. Para não ser muito extensivo, podia só citar se calhar uns 3 ou 4. Pessoas do digital que trabalham bem. Olha, primeiro tem o mesmo que não tem como... elas não vão entrar na lista. Yeah? Depois eu vou falar o meu top 3. Mas não tem como não falar das pessoas que são responsáveis pela Authentic. Yeah. Primeiro porque elas são 3 mulheres. E aí, eu acho isso fantástico. Quando eu fui fazer a entrevista lá, eu lhes disse lá, só a ideia de estar na Authentic. Estás a ver? Eu gosto da ideia de estar na Authentic. E elas perguntaram por quê? Porque vocês são mulheres. Isso é uma coisa assim. Acho que não tem agência, tirando a Yang, né? Deve ter, mas assim, não conheço. Assim, com direção completamente de senhoras. Não é que lá não haja homens. Tem. Então, para mim, a Carolina lá e a Popé são espetaculares, né? Primeiro porque a Carolina e a Popé têm a estrada de agências, não é? E aí, então elas têm uma visão macro da coisa. Elas sabem o que estão... Elas sabem mesmo o que estão a fazer. Aquelas 3 sabem o que estão a fazer. Tá sabendo? E aí, então não tinha como não as referenciar. Agora, o meu top 3 da criatividade. Tenho que falar da Keila. Tá sabendo? A Keila é uma mandengue que é gênia.
todas as minhas dúvidas. Eu ligo para Keila, como é Keila? Isso aqui. E ela sabe na hora, não é porque vai pesquisar, ela sabe. E então ela, para mim, assim, é tipo uma enciclopédia. Nós a chamamos de enciclopédia. Depois tenho que falar da Séfora. Okay. Tá vendo? Eu acho que aquela miúda, ela sabe... Só vão citar mulheres aqui. Epa, não vou citar mulheres. Não vou citar só mulheres. Ela sabe que é boa, mas ela não sabe poder que ela tem. Tá vendo? Eu falo muito para ela, por acaso. Por acaso eu também falo muito sobre isso com ela. Mas agora está a aceitar mais. Aquela miúda é genial mesmo. Tá vendo? Ela é mesmo genial. E depois vou falar do Mauro, tá vendo? Mas não estou a falar do Mauro por ser meu irmão. É porque o Mauro, eu nunca vi uma pessoa que lembra de coisas de há 20 anos com a clareza e fala de coisas com a clareza que o Mauro fala. Não me lembro de alguém que conhece, que fala com propriedade sobre N temas, como você fala com o Mauro sobre qualquer assunto. Tá vendo? Qualquer assunto, a qualquer hora. E ele vai te dar a visão dele da coisa. Tá vendo? Assim, na lata, não tem um tempo. Ele é espetacular. Há outras pessoas, né? O Wilson é um criativo espetacular. Referência. Esses dois estou atrás deles. O Erickson e o Charamba. Já são muito suspeitos. E uma pessoa que eu também respeito muito. Já falei mais de 5, né? Não, uma pessoa que eu respeito muito, só para não dizer que eu não falei de homens, já falei dos homens. Uma pessoa que eu respeito muito, tá vendo? No marketing, é a Janaína. Eu não a conheço assim de conhecer, de ter uma relação próxima. Não. A primeira vez que eu lhe vi foi no evento da GP Talentos, tá vendo? E ela falou sobre um tema, que também não lembro do tema, mas eu me lembro que gostei do que ela falou. E ela teve num outro, quando eu estava na DVN, nós organizamos um talk, não era talk, uma coisa para a semana, a semana global. E ela também teve, acho, se não tem erro. E eu gosto muito dela. Eu gosto da ideia dela ser jovial e dela desafiar até jovens, estás a ver? Uma conta muito fixe. Eu falo, graças a Deus, tenho mantido contato com ela. É uma das minhas convidadas, não vem agora porque o dela vai ser muito especial. Minha conta, Natália, muito obrigado por teres aceito o convite e estares aqui com esse maluco, que é o Charamba, com o Lobato aqui na Beca. Esse foi o nosso episódio de hoje. Subscrevam, ponham like, partilhem. Vou meter aqui os links das redes da Natália, do blog, para acompanharem. E fiquem atentos aí aos próximos episódios. Obrigado e até já. Minha pata.